Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer com vocês um passo a passo muito lindo, gente. Vocês vão amar o resultado, ele tá aqui na mesa, tá? Que vai ser esse aqui, ó. O americano sempre viva, tá? Vai ser esse lindinho aqui, ó, com esse bico de acabamento maravilhoso. E essa base também lindíssima, maravilhosa. Deixei aqui na mesa alguns modelos que são os últimos passo a passos que tem aqui no canal, porque eu sempre deixo aqui para apresentar para vocês os modelos que eu fiz recentemente. Esse aqui é o Ágape para chá, ficou a coisa mais fofa, gente, foi um sucesso esse americano aqui. Tá sendo, né, um sucesso porque ele tá recente ainda, tá? Esse aqui é o mesmo dele, só que numa versão em barbante, porque eu sei que tem pessoas que gostam de trabalhar com barbante. Vocês sempre me perguntavam, Vana, você não faz trabalho com barbante e tal? Aí eu tô sempre trazendo agora uma versão em fio de algodão e em barbante, tá bom? Para mostrar para vocês como foi testado e que deu certinho, tá? Ali também tem o último americano, um americano também recente. Esse aqui foi o Estrela Guia, que eu fiz tema de Natal, tá? Com esse bico também maravilhoso. Fiz ele nessas versões, vermelho com branco, fiz as cores de Natal, verde bandeira com vermelho também e dourado, ficou coisa mais linda. Dá uma navegada aqui, vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O link desses passo a passos aqui para vocês conhecerem esses americanos também, porque inclusive desse aqui tem um centro de mesa, gente, coisa mais linda também, que eu fiz no cru com vermelho, que é uma versão maior de 70 centímetros, 75 centímetros mais ou menos, tá? Então conheçam aí também essa videoaula. Esse aqui eu deixei na mesa para fazer foto, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês, que é um modelo mais antigo aqui do canal, é o americano Helena, Supply Helena, que tem esse bico aqui russo, luxuoso demais esse modelo, tá? Vende muito desse modelo também aqui no ateliê. Também vou deixar o passo a passo aqui linkado aqui embaixo. Ele tem duas versões. Desse suplá aqui tem duas versões, com essa base, bico em relevo, e tem a base tradicional pizza. Então vocês podem escolher aí qual que vocês querem fazer, tá? Para ficar um pouco mais rápido para fazer e econômico, tá? Que eu deixei, mas tem essa base também em ponto relevo que ficou também super luxuoso, tá bom? Então vamos lá, a gente vai fazer esse modelo aqui, vamos trabalhar no fio 100% algodão. Esse aqui é no barbante, tá? Eu gosto de trabalhar com os dois, tá? Deixo dica para vocês aí que estão começando a empreender no crochê. Por quê? Porque tem clientes que às vezes pedem se não tem algo mais em conta, porque o fio de algodão realmente é muito puxado, né? Ele é mais caro, é um fio nobre e tal. Então tem clientes que preferem às vezes um preço melhor, e aí eu ofereço no barbante, e tem clientes que é só de barbante. Então vocês vão ter clientes dos dois, os dois gostos, né? Barbante e 100% algodão, ou os dois, que eu tenho clientes que gostam dos dois. Então, às vezes, fazem encomenda para mim de kits em fio 100% algodão e kits também em barbante, tá? Às vezes faz o suplá, o americano, em fio de algodão, e faz o centro de mesa maior em barbante. Aí fica a gosto de cada cliente, tá bom? Mas é bom a gente ter sempre duas opções, porque aí você tem essa flexibilidade na sua tabela de atender os dois públicos, tá? Então, bora lá para o nosso passo a passo, senão vai ficar muito grande essa introdução, né? Então, bora lá para o nosso passo a passo, agulha e linha na mão, e bora começar a nossa videoaula. Para a lista de materiais eu vou utilizar o Barroco Maxi Color número 6. Esse aqui é a cor 1289, canário. Vou utilizar o Barroco Multicolor Premium, tá? Esse aqui é 9392, folha. Vou utilizar o Barroco Maxi Color número 6, essa cor é 3402, vermelho círculo. E vou utilizar o Porcelana, que é o Barroco Maxi Color número 6, a cor dele é a 7684 porcelana. Vou precisar também de uma tesoura para cortes, uma cola jeans para o arremate, agulha de crochê 3,5 milímetros e uma agulha de tapeçaria número 14. Pessoal, antes de iniciar a nossa videoaula,
aquele recadinho bem importante que eu gosto de deixar no início do vídeo para as iniciantes, tá? Esse passo a passo não é de iniciante, porém muitas iniciantes me relatam que conseguem acompanhar minhas videoaulas e conseguem reproduzir as peças, tá? Mas se você ainda tiver alguma dificuldade na velocidade do vídeo, da explicação, né, onde vai colocar a agulha, algum detalhe que você não conseguiu pegar durante a pontuação, eu recomendo que vocês utilizem um recurso aqui do YouTube, que é de abaixar a velocidade do vídeo, tá? Então, para quem está no celular, é na parte superior direita, nos 3 pontinhos. Quem tiver no computador, né, o notebook ou o desktop, tem na parte de baixo, embaixo do vídeo, vai ter uma florzinha, uma engrenagem, onde você clica ali e ali tem a opção de você diminuir a velocidade, ok? Então, a gente vai iniciar fazendo um anel mágico, tá? Que vou dar um giro aqui, ó, nesses 2 dedos, desse jeito. Vou cruzar aqui em cima e vou segurar com esses outros 2 dedos, tá? Coloco a agulha com gancho para baixo, passo embaixo dos fios, pegando a parte de trás, ó, o fio de trás, trago para frente, dou um giro, tá? Assim, ó, fazendo aqui uma alça, pego esse fio aqui e passo aqui dentro dessa alça, formando assim o meu nó corrediço ou nó inicial. Vou tirar do dedo e aqui já tem um anel mágico, ó. Esse aqui é o nosso anel, tá? Caso você não consiga reproduzir o anel mágico, você pode fazer de 4 a 5 correntinhas, tá? Para iniciar esse trabalho aqui. Eu não gosto de botar muita correntinha para não ficar um buraco muito aberto, né? Pra gente ter aqui, ficar bem fechadinho nesse início, tá? Aqui, ó, o anel mágico, ele deixa esse início aqui bem fechadinho, ó, sem buraquinhos. Mas se você quiser trabalhar correntinhas, vai ficar um buraquinho, mas também vai ficar bom, tá? E essa parte, gente, fica como dica para vocês que estão começando no crochê. Essa parte aqui ela é muito importante, tá? Esse início. Se você deixar esse início aqui muito aberto, muito frouxo, ele pode embabadar todo o seu trabalho depois, tá? Pode ficar dando mais ondulações no resto do trabalho. Então, quando você inicia bem fechadinho, conforme eu vou explicar na receita, a tendência é que seu trabalho fique mais retinho, tá? Então, fica essa dica aí pra vocês. Eu seguro aqui meu anel mágico. Agora, eu vou diminuir um pouquinho, porque ele tá grande, tá? Eu puxo aqui, ó, esse fio inicial. Eu puxo aqui um pouquinho, deixando ele menorzinho. Pra segurar na mão, fica mais fácil, tá? E eu vou entrar com a agulha nesse anel, pego o fio lá de trás, trago para frente, formando assim 2 alças na agulha e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer uma correntinha, tá? Esse aqui é o nosso primeiro falso ponto alto. Se você também não consegue trabalhar com falso ponto alto ou não gosta, tá? Você pode subir aqui de entre 3 a 2 correntinhas, tá? Quem tem um ponto mais frouxinho, eu recomendo que suba somente 2 correntinhas para não ficar buraco nessa parte, tá? Mas se você tem um ponto muito apertado, você pode utilizar até 3 correntinhas para subir o primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer mais 11 pontos altos dentro desse anel. Então, pontos altos normais. Vou laçar o fio, venho aqui, ó, faço 2, passo 2 e passo 2, tá? Laço o fio, venho no anel, passa 2, depois passa mais 2. Tá? Então, já fiz aqui 3 pontos altos. O total que a gente vai fazer essa primeira carreira serão de 12 pontos altos, tá? Sem intervalo nenhum, só fazendo direto pontos altos. Vou acelerar o vídeo, mas é só vocês continuarem fazendo aí os pontos baixos até completar 12 no total. E a gente já retorna. Prontinho, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos pegar essa pontinha de fio aqui, ó, do início, tira ela aqui do meio, né? E agora a gente puxa até o final para fechar bem esse centro, ó, para fechar bem esse anel, tá? Essa primeira volta, ó. Olha como é que fechou, bem fechadinho. Agora a gente vai fechar essa carreira com um ponto baixíssimo nesse falso ponto alto. Esse falso ponto alto, a gente fez um ponto baixo e uma correntinha. Então, a gente vai atravessar, ó, puxa aqui bem na agulha para não ficar buraco, tá? Deixa a linha bem rentinha aqui na agulha. E a gente atravessa aqui, ó, a correntinha de cima.
aqui ó, eu atravesso bem no meio mesmo, tá? Pego o fio lá de trás, trago pra frente e passo direto fazendo assim um ponto baixíssimo e fechando assim a primeira carreira, tá? A gente vai fazer um outro falso ponto alto como? A gente vai vir aqui ó, com a agulha no próximo ponto, tá ó? Nesse próximo ponto aqui, somente pegando a alcinha de trás, desse jeito, pego o fio, trago, faço outro ponto baixíssimo nesse segundo ponto, tá? E venho com a agulha pela frente, nesse mesmo ponto, tá, gente? Coloco a agulha, ó, nas duas alcinhas desse ponto, pego novamente o fio lá de trás, trago pra frente, só que agora deixando duas alças na agulha. Laço o fio, passo e faço ponto baixo e correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa segunda carreira, tá bom? Então, a gente vai fazer um aumento agora, uma sequência de aumentos, que é colocar outro ponto alto aqui, ó, no mesmo lugar que eu fiz esse falso ponto alto, tá? Então, eu venho e faço outro ponto alto aqui. E agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Laço o fio, venho no próximo e faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar, ó, no mesmo ponto de base. Uma correntinha de separação, venho no próximo, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e assim eu vou seguindo por toda essa carreira, tá? Toda essa carreira a gente vai fazer 2 pontos altos em cada ponto de base desse, com uma correntinha de separação. Isso significa que a gente vai ficar num total de 24 pontos altos, que é o dobro, né? Nessa segunda carreira, tá bom? Com uma correntinha de separação sempre. Então, a gente vai começar a fazer aquele modelo pizza, tá? Vamos fazer o modelo pizza até a 7ª carreira. Mas eu vou explicar para vocês na próxima carreira como é que a gente vai continuar aqui, principalmente para quem é iniciante. Quem já é experiente já sabe como é que faz o pizza. Se quiser pode até avançar. Deixa eu mostrar aqui para vocês a última, onde eu vou pegar a última, aqui ó, o último aumento, tá? Nesse ponto baixíssimo que eu atravessei aqui ó, para fechar no falso ponto alto, tá? O primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Eu vou pegar na correntinha dele, tá? É aqui que eu vou colocar meus 2 pontos altos. E faço uma correntinha de separação para terminar, para finalizar. E vou na correntinha novamente, ó, na correntinha de cima do ponto alto que a gente fez. A gente fez ponto alto, correntinha, atravesso ela no meio, tá? E fecho aqui ponto baixíssimo. Lembrando que quando você deixar essa correntinha aqui bem justinha na agulha, ó, essa última correntinha, essa aqui, ó, quando você deixa a agulha bem rentinha assim na linha, ó, tá? Esse espaço aqui, ele fica mais fechadinho, tá bom? Não dando diferença assim no trabalho. Então, vem aqui, vou de novo, tá? Só para mostrar para vocês. Bem apertadinho na agulha, ó, e fecho ele com ponto baixíssimo, tá bom? Porque sempre o fechamento, isso tudo é técnica de crochê para deixar o crochê mais bonito, mais perfeito, mais valorizado, tá? Então, assim, sempre o fechamento tem que ser bem feito, porque senão ele vai ficar, todo mundo que vai olhar a peça vai ver onde que é o fechamento, porque ele vai ficar diferente, o espaço vai ficar maior do que os outros, tá bom? Então, anota essa dica aí também. Agora a gente vai fazer, vamos continuar o nosso modelo pizza, que vai ser até a 7ª carreira. Como é que vai ser o aumento da próxima carreira? Nessa próxima carreira, na terceira, gente, não é na segunda, na terceira, eu já vou começar a subir correntinhas, tá? Não vou fazer mais falso ponto alto para não ficar passando o ponto, porque o falso ponto alto a gente tem que ficar passando ele para frente. Então, a partir daqui, eu vou começar a subir correntinha. E eu vou trabalhar 2 correntinhas, porque meu ponto não é tão apertado, tá? Então eu vou subir uma correntinha, 2 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto dessa carreira. Agora eu laço o fio e venho nesse segundo ponto aqui, ó, e faço o aumento nele, tá? É no segundo. Que é um ponto
alto e o outro ponto alto no mesmo lugar. Sempre que eu falar aumento, significa que eu estou colocando mais pontos altos no ponto de base, tá bom? Para poder a gente não emborcar o trabalho. A gente tem que ir crescendo e fazendo os aumentos. Fiz uma correntinha de separação, porque a gente tem que acompanhar essa correntinha de baixo. Venho no primeiro ponto aqui, faço um ponto alto somente. E no próximo eu vou fazer o aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base com uma correntinha de separação, tá bom? É assim que a gente vai fazer o aumento da terceira carreira. E vou seguindo aqui, ó, primeiro ponto normal, só um, o segundo já com 2. E uma correntinha de separação. Então, vejam que a partir daqui, a gente está aumentando 12 pontos altos a cada carreira, tá? Só para vocês entenderem a sequência matemática, porque o crochê é matemática, né? Para você saber essa sequência, a partir... a gente começa com 12, é tudo múltiplo de 12. Como a gente começou com 12, eu digo nesse modelo pizza, tá, gente? Porque existem outros modelos que não seguem essa sequência. Então, quando a gente vai fazendo esse modelo pizza, vai ser assim, o aumento. Sempre começou com 12, vai dobrar para 24, depois 36, depois 48 e seguindo essa sequência até aonde você vai parar de fazer o modelo pizza, que vai ser na 7ª carreira. Dali a gente já vai mudar para outro tipo de pontuação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quem é iniciante, preste atenção aqui nessa parte, porque agora eu não vou gravar, tá? Eu vou explicar para vocês, não vou gravar, porque é muito fácil, gente, essa sequência, ó. A gente vai retornar no final da 7ª carreira, tá? Porque agora é só crescer, ó, crescer trabalho, tá? Crescer essa pétala aqui. Então, aqui, ó, na terceira carreira que a gente está fazendo agora é um ponto sozinho com um aumento no segundo. Na quarta, a gente vai fazer um ponto e o aumento no terceiro, tá? Então, vai ficar total de 4. Quarta carreira, 4 pontos altos. Quinta carreira, tudo individual e o último é o aumento. Então, quinta carreira, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Sexta carreira, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre começando com 1 em cada um e o último é o aumento. Sétima carreira, 7 pontos. Sempre começando com 1 em todos e o último é o aumento, tá? E a correntinha de separação, que vai ser uma em todas essas carreiras aqui, tá bom? Quando chegar nessa 7ª aqui, no finalzinho, a gente vai retornar para poder fazer a alteração aqui da pontuação, ok? Então, façam aí o de vocês e a gente já retorna. Pessoal, antes de eu voltar aqui na 7ª carreira, deixa eu só mostrar para quem é iniciante aqui como é que a gente faz o fechamento com as correntinhas agora, né? Então, assim, do mesmo esquema, ó, como eu falei para vocês, deixa nessa parte da agulha aqui, que é mais apertadinha, tá? Vem aqui nessa correntinha na segunda ou na terceira, dependendo da quantidade que você estiver fazendo, e coloca aqui, ó, na última correntinha, a última de cima, né? Pego o fio e passo direto, tá? Bem apertadinho, pra gente não ter esse espaço aqui muito aberto, tá ok? E daqui é só continuar, ó. Faz 2 correntinhas ou 3, tá? De acordo com o que você quiser, da sua preferência. E continua fazendo um individual aqui, ó. Um sozinho e o último aumento, tá? Só pra mostrar para as iniciantes como é que a gente vai subir a próxima carreira com as correntinhas, tá bom? Então, daqui pra frente é só subir assim, dessa mesma forma, dessa mesma maneira, tá bom? Então, já voltamos. Bem, chegamos aqui no final da 7ª carreira, conforme eu falei com vocês. Fiz a última correntinha, vamos prender aqui, ó, na correntinha de cima com ponto baixíssimo, tá? Bem apertadinha na agulha, para não ficar um buraquinho aqui. Um buraco grande, tá bom? É esse aqui que eu quis explicar para vocês, ó, para ficar todos os vãos, né? Todos esses vãos aqui, ó, de correntinhas, ficar do mesmo tamanho, tá? Ele acaba ficando um pouquinho maior devido ao fechamento. Então, a gente vai fazer o seguinte agora, vamos tirar a agulha da linha, venho aqui nesse segundo ponto, coloco aqui, ó, a agulha de trás para frente, pegando as 2 alças da agulha, pego essa alça aqui que eu soltei, coloco na agulha e passo ela lá para trás, tá? Agora eu vou voltar nesse mesmo ponto, tá, gente? Pela frente, pegando as 2 alças novamente,
pego o fio, trago, laço, vão ficar 2 alças na agulha, laço o fio, faço ponto baixo e correntinha para subir o falso ponto alto, tá? Vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto alto desse de base. Quando chegar aqui, ó, fiz 4, né? Quando chegar nesses 2 últimos aqui, a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos, tá? Eu vou laçar o fio, coloco a agulha nesse penúltimo, pego o fio, trago, laço, passo 2 alças. Laço o fio, vem nesse último, coloco a agulha, pego o fio, laço, passo 2 alças e reservo. Vão ficar 3 alças na agulha, eu vou laçar o fio e vou fechar todos os 2 juntos, tá bom? Então, a gente vai começar a fazer a redução no final assim. Laço o fio, faço uma correntinha e agora eu venho aqui nesse espaço de correntinhas e coloco 2 pontos altos aqui dentro, tá? Laço o fio, faço uma correntinha e vou pular esse primeiro ponto assim como eu pulei esse primeiro ponto. Então, laço, pulo o primeiro, venho no segundo e começo a fazer ponto alto, um ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? Com exceção do penúltimo, que eu vou laçar o fio, venho aqui no penúltimo, coloco a agulha, pego o fio, trago, laço, passo 2 alças, reservo. Laço, venho no último, coloco a agulha, pego, passo 2 alças, reservo, laço o fio, passo 3 alças e fecho os 2 juntos, formando assim um ponto alto, tá? Uma correntinha de separação, 2 pontos altos nesse espaço de correntinhas. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto de base e começo tudo novamente, tá bom? Vai ser dessa maneira. Essa base aqui, eu quis fazer ela porque a gente vai deixar uma base mais, com menos furinhos, né? Vai deixar uma base mais fechadinha para suplar, que é uma base que fica melhor, né? Porque fica mais durinha. Para americano, para suplar, algumas pessoas chamam de suplar, né? Mas na verdade é um americano. Quanto mais a gente fizer a base mais fechada, mais durinho ele fica, né? Para acondicionar o prato, tá bom? Então, é só seguir, tá? Nessa sequência que eu já expliquei e a gente vai voltar aqui para a próxima etapa. Voltamos aqui no final dessa carreira, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto aqui, ó, na correntinha do falso ponto alto, travessa, pego o fio, passo direto, fechando assim essa carreira, tá? Vamos fazer a redução da mesma maneira. Vou tirar a agulha da linha, venho aqui no próximo ponto, coloco aqui, ó, atravesso as 2 correntinhas, pego essa alça, passo para trás, dessa forma. Agora a alça ficou grande, vamos reduzir um pouquinho, pouca coisa, tá? Volto aqui no mesmo ponto, atravessando ele, pego o fio, trago, laço, fica 2 aqui, ó, 2 alças na agulha, passo, faço ponto baixo, correntinha para começar o próximo falso ponto alto, ok? Venho seguindo, fazendo um ponto alto. Aí aqui o seguinte, ó, vou voltar aqui, ó. Aí aqui o seguinte, aqui vai ser o penúltimo e aqui vai ser o último, né? Porque a gente fechou os 2 aqui, virou um ponto só. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos fechar, ó, para reduzir 2 pontos altos juntos. Laço, passo 2 alças, reservo, pego o fio, vou de novo aqui nesse aqui, passo 2 alças, reservo e passo as 3 alças e reservo. E termina, tá? E termina. Então, 1, 2, 3... Ficamos com 3 pontos, na verdade, tá? Porque esse aqui vira 1, ok? Faço uma correntinha de separação e nesse espaço de correntinha eu vou colocar 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho no outro espaço de correntinha, faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto alto. Mais um ponto alto, e agora ficaram 2, a gente vai fazer o esquema do fechamento junto, tá? Passo 2 correntinhas, laço, venho no próximo, pego o fio,
passo 2 correntinhas, reservo e passo 3 correntinhas para terminar. Uma correntinha de separação e começo tudo de novo. No espaço de correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e começo tudo novamente, ok? Então é isso, gente. Vamos fazendo de vocês aí. Ó, reservo, vou no próximo, passo 2, reservo, passo tudo e fecho aqui. E assim a gente tá fechando a pétala, o desenho, tá bom? Façam de vocês e a gente se encontra aqui. Prontinho, chegamos aqui no final dessa carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? E vamos fazer aquela passagem do fio nesse próximo ponto aqui do lado. Coloco a agulha aqui, ó, pegando as duas alças, pego essa alça, jogo aqui para trás, volto aqui nesse mesmo ponto, pego o fio, ficam duas laçadas na agulha. Agora eu vou fazer um ponto baixo, vou laçar o fio mais uma vez, tá? E venho aqui nesse último ponto, que esse aqui já é o último, ó. Vou pegar o fio por trás, vou passar duas laçadas e fechar aqui, ó, os dois juntos, tá bom? Vai ficar assim, ó. Vai ficar com um ponto baixo e um ponto alto do lado, pra gente poder simular os dois pontos altos fechados juntos, ok? Faço uma correntinha de separação, venho aqui nesse espaço e vou fazer 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui nesse próximo espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, e aí venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, pego o fio, passo 2, reservo, laço o fio, venho, pego, passo 2, reservo, passo 3, tá bom? Vai ficar assim, ó. Agora, uma correntinha de separação, e venho aqui nesse espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, nesse espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, nesse espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, e aí tudo de novo. Pulo o primeiro, venho no segundo, pego, passo 2 alças, reservo, laço, pego aqui no último, passo 2 alças, reservo, passo as 3 alças e acabou, tá bom? Uma correntinha de separação e começo tudo de novo aqui nesse espaço. 2 pontos altos e assim por diante, tá bom? Uma correntinha de separação. Então, aqui, ó, como é que tá ficando. Beleza? Façam de vocês aí e já nos encontramos aqui. Chegamos aqui no final dessa carreira, vamos fechar aqui. A gente vai fechar aqui, ó, tem essa alça que a gente trabalhou para passar para o segundo ponto, a gente vai atravessá-la aqui, pega o fio e faz ponto baixíssimo aqui, tá ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai correr, tá? Nessa primeira correntinha aqui do lado, vou colocar aqui a agulha, ó, atravessa, puxo e faço outro ponto baixíssimo, tá? Para passar para esse espaço aqui. Aqui eu vou voltar com a agulha. Aqui eu vou dar uma alongadinha no meu fio, vou fazer outro tipo de ponto, de falso ponto alto, tá? Vou dar uma alongadinha, ó. Seguro o meu fio, tá? Na agulha. Vou dar um giro por trás, nele mesmo. Vou colocar aqui, ó, a agulha nesse espaço de correntinha. Pego o fio aqui de trás, trago. Laço o fio, passo 1, 2 alças, voltando a agulha para frente. Laço o fio e passo em 2 alças, tá? Fiz aqui um outro tipo de falso ponto alto. Vou laçar o fio e venho aqui nesse ponto aqui, ó, do lado e vou fazer um ponto alto. Vou vir no próximo, vou fazer outro ponto alto. Laço o fio e nesse espaço eu faço somente um ponto alto. Laço o fio e em cada ponto alto desse eu faço um ponto alto. Laço o fio, faço um ponto alto no espaço. Um ponto alto em cada ponto alto desse.
um ponto alto no espaço e um ponto alto em cima desse ponto fechado junto, tá? Para começar tudo de novo. Então, a gente vai trabalhar somente pontos altos, tá? Começamos aqui, né? Então, ficou... Cada sequência dessa daqui são 12, né? 12 folhinhas dessa. Então, cada sequência vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. 10 pontos. E o total de pontos nessa carreira será 120 pontos, tá? 10 vezes 12, 120. Então, não tem segredo, é só isso. Vocês vão fazer todos os pontos altos e a gente se encontra aqui para a próxima etapa. Pessoal, cheguei aqui no final, fiz aqui 120 pontos, né? Altos. Ele fica assim, ó. Isso aqui é normal, tá? Acontecer. Dependendo da tensão de pontos de vocês, é simples. É só, ó, dar uma esticadinha nele, tá? Assentar os pontos. Essa dica também é para iniciante, porque às vezes pode assustar um pouquinho, né? Que tá subindo aí o trabalho, mas vai ficar tudo bem aí, vai dar tudo certo no final, tá? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, a gente vai cortar o fio, porque a gente vai começar agora a trabalhar com outra cor. Atenção, pessoal que estiver trabalhando com barbante, importante, gente. Quem estiver trabalhando com barbante, que é o caso desse aqui, vai arrematando o anel mágico. Por quê? Aqui, ó. Arrematem já o anel mágico. Por quê, gente? Porque o barbante, ele arrebenta quando você for puxar, tá? Se você for puxar esse meio aqui, ele pode arrebentar. E se o seu trabalho estiver pronto, você vai perder o trabalho todo. Então, vamos lá. Já vou aqui, ó. Passando esse fio. Eu tô trabalhando com fio de algodão. Fio de algodão é muito raro acontecer isso. Eu acho que nunca aconteceu, porque ele é mais resistente, tá? Mas o barbante, ele arrebenta. Então, dê uma pausazinha aí. Vamos arrematar. Vou fazer junto com vocês. Eu gosto de deixar o arremate para o final nos vídeos. Por quê? Porque tem muita crocheteira já experiente aqui, né? Fazendo trabalho comigo. E elas não precisam assistir o arremate, né? Já está experiente, já sabe como fazer o arremate, tá? E também eu sempre falo que o arremate ele é pessoal, né? Então, assim, quando a gente aprende a fazer crochê, cada um aprende de um jeito a fazer o arremate, tá? Uns gostam de usar cola, como eu, outros já não gostam. Uns já começam arrematando no início do trabalho, jogando fio por baixo, tal. Eu já deixo isso para o final, tá? Que eu prefiro aqui, ó, fazer isso aqui, dar um nó, jogar um pinguinho de cola, porque como eu faço muita peça para vender, eu fico com essa preocupação desse fio soltar nas lavagens. Você pode estar usando aí também, além se você não tiver cola jeans, você também pode estar usando a cola pano, a cola de silicone, qualquer cola de artesanato serve, tá bom? Aí eu boto aqui, ó, um pinguinho, eu dividi, né, o fio no meio, ó, em duas partes. Passei um fio por baixo, dividi, agora eu tô amarrando. Faço aqui 2 laços para não ficar muito grosseiro. Corto bem rentinho. E venho aqui escondendo, ó, esse nó, tá? Pego um fio e passo por cima. Como tem uma colinha aqui, ele vai aderir na cola e vai sumir aqui o nozinho, tá? Que a gente fez. E é isso, vamos seguir agora. O restante eu vou deixar para arrematar no final, tá? Para não ficar longo o vídeo. Então, vamos lá. Aqui, como eu terminei aqui, eu vou cortar o fio. Vou puxar aqui direto, ó. Venho com a minha agulha de tapeceiro. Pulo esse primeiro falso ponto alto aqui, venho no segundo ponto. Passo o fio aqui para trás. Ou pode ser para frente também. O arremate também, vou falando. Pessoas que gostam de jogar para trás, outros jogam para frente, tá bom? E vou pegar aqui essas 2 alças aqui, de trás do último ponto, para apertar mais. Venho aqui no ponto do lado, nesse primeiro, né? Fechando ele mais, vou tipo meio que costurar, tá? Agora eu jogo aqui para baixo. Ó, vejo que você tá bem fechadinho aqui na frente. E jogo ele aqui para baixo.
E eu vou reservar. No final eu vou fazer o arremate junto com vocês, com quem quiser assistir aí o arremate, tá? Então vamos iniciar agora com a cor vermelha. Essa jogada de cores aí é opcional, vocês podem usar a imaginação de vocês, tá? A criatividade de vocês. Eu vou fazer agora 2 carreiras de pontos baixos com esse fio vermelho, tá? Aí eu faço assim, eu não boto os arremates todos juntos. Ó, eu arrematei aqui, eu vou vir um pouquinho mais pra cá. Vou iniciar aqui, ó. Eu vou iniciar pegando a alcinha de trás do ponto. Pego aqui, posiciono o fio, deixando uma ponta aqui pra gente poder no final arrematar. Puxo o fio aqui pra dentro, tá? Segurando somente, eu não faço nó, tá? Inicial. Venho aqui pela frente, pegando as 2 alças do ponto, pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Já prendi, tá bom? Ó como é que ficou. E vou dar sequência aqui em todos esses pontos altos, fazendo um ponto baixo em cada deles, em cada ponto desse, tá? Só isso, ó. Tá ok? Ó, vai ficar assim. Vocês vão fazer aí tudinho e a gente se encontra aqui. Pessoal, voltamos aqui no final dessa carreira. E vamos iniciar a próxima carreira, tirando aqui a agulha da linha, tá? Pula esse primeiro ponto aqui, que a gente iniciou, e vem no segundo. Vamos fazer aquela passagem do fio, ó, pegando as 2 alcinhas do ponto pra trás. Puxa um pouquinho, tá? Não muito. Distância de um ponto pro outro mesmo. Aqui eu vou ajustar, pra não ficar essa alça muito grande, ó. Eu ajustei um pouco, tá? E vou voltar aqui na frente desse ponto, pego o fio, trago, aperta bem aqui atrás também, para não ficar embolado. E vou começar aqui a fazer o ponto baixo da segunda carreira. Vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos, tá? Nessa carreira aqui, vou precisar fazer um ajuste de ponto, que eu vou ter que colocar mais 3 pontos, para poder a gente fechar o bico de acabamento, tá? Então, aqui nesse total aqui, eu vou editar o vídeo nessa parte que eu falei que era 120 pontos, na verdade eu contei errado, são 132 pontos, né? Porque de cada pétala dessa daqui, ó, a gente vai usar 11 pontos para cada, 11 vezes 12, não é 120, gente, é 132, tá? Vou pedir pro editor colocar na tela para vocês, para não ter esse problema de vocês contarem errado e ter que desmanchar, tá bom? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos, tá? Cada pétala, ó, cada distância de uma pétala para outra, tá bom? Então, como aqui são 132 pontos baixos e eu preciso de mais 3 para poder fazer o bico de acabamento, a gente vai distribuir 3 pontos a mais aqui nessa última carreira, tá bom? Não pode ser aqui, tá? Tem que ser nessa última aqui, de pontos baixos. Então, eu vou aumentar. No próximo ponto, já vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá bom? E vou distribuir os outros 3. Eu vou fazer a contagem certinha, tá? Ó. 132 dividido por 3, 44 pontos. A cada 44 pontos, eu vou fazer um aumento, tá? Então, se você não quiser fazer a contagem, é só você distribuir mais ou menos, ó, um pra cá e um pra cá, tá? Mais ou menos nesse sentido assim, ó. Como se você fosse partir em 3 partes a pizza, tá bom? Distribuo sempre igual a pontuação. Então, eu vou a cada 44 pontos, eu vou fazer um aumento desse aqui. E é só continuar aí, ó, fazendo ponto baixo normal, tá? Em cima de ponto baixo. Quando eu terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês onde foi que eu aumentei, tá? Que eu vou começar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até chegar em 44. Aí façam de vocês e a gente já retorna aqui. Prontinho, voltei aqui no final.
Deixei o último para fazer aqui para mostrar para vocês aonde que a gente vai pegar com a agulha, ó. Nessa alça aqui que a gente passou ela para trás, tá? Eu atravesso somente nessa alça. Pego o fio e faço o último ponto baixo dessa volta. Agora a gente vai cortar o fio, que eu vou mudar de novo a cor, né? Vamos mudar a pontuação. Deixa aqui um pedacinho grande, ó, pra gente arrematar depois. Puxo direto o fio. Coloco aqui na agulha. Aqui, ó, eu fiz aqui, coloquei um ponto aqui, né, a mais. Coloquei outro aqui, por aqui. E outro mais ou menos aqui por baixo. Aqui, ó, nesse lugar, tá? Venho aqui, ó, pulo aqui esse primeiro ponto, venho no segundo. Eu vou fazer de trás pra frente, tá? Pode fazer da frente pra trás. Puxo. E aqui eu venho aqui, ó, pegando a salsinha de cima e a de baixo e colocando aqui dentro desse primeiro ponto. Ó, travessão, peraí, perdi. Atravesso aqui e venho aqui nesse primeiro ponto e jogo pra trás. Puxo um pouquinho, não muito. Pronto, fechei. E vou descer ele aqui. Ó, já desci, tá? Aqui eu vou dar um laço, vou deixar reservado, depois eu vou arrematar no final. Prontinho, ó, terminei. Bem, agora a gente vai começar por aqui, mais ou menos, a fazer as folhinhas, tá? Eu vou vir aqui em qualquer ponto desse, coloco a agulha somente na alça de trás do ponto, posiciono aqui o fio, trago aqui pra frente, segurando, tá? Segurando aqui atrás, ó, a ponta. E volto aqui na frente do ponto, pegando as duas alças do ponto, pego o fio e trago, faço ponto baixo, para começar, ok? Venho aqui na lateral, vou fazer mais um ponto baixo, 2 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou laçar o fio e vou pular 2 pontos. 1, 2, no terceiro eu vou vir e vou colocar a agulha, puxo o fio, tá? Vou laçar e vou passar em 2 alças somente. Laço novamente o fio, coloco no mesmo lugar, pego o fio, trago, passo 2 alças somente, reservo, já tem 3 na agulha, tá? Laço mais uma vez, coloco no mesmo lugar, pego o fio, trago, passo em 2 alças somente, agora ficaram 4 alcinhas no ponto. Laço o fio e passo em todas, tá? Eu fiz 3 pontos altos juntos, tá bom? Vou fazer 3 correntinhas, laço o fio, venho no mesmo lugar, gente, mesmo ponto de base. Coloco a agulha, pego o fio, lá atrás trago, passo 2 alças de reserva. Laço o fio, venho aqui de novo no mesmo ponto, laço, passo 2 alças de reserva. Laço o fio, venho no mesmo ponto, pego, laço, passo em 2 alças e reservo, e agora ficaram 4, laço e passo em todas, ok? Vai ficar assim, ó, a folha. Uma correntinha de separação. Fiz uma correntinha para fechar esses pontos, tá? E vou fazer mais uma de separação. E vou pular 1, 2 pontos e vou vir no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Tá ok? Vou fazer mais um ponto baixo, o terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo. Vão ser 4 pontos baixos. Uma correntinha de separação. Pego o fio, pulo 1, 2, venho no terceiro e faço novamente aqueles 3 pontos altos fechados juntos. Passo 2, reservo, coloco o fio, passo 2, reservo, coloco a agulha, passo 2, reservo, e laço e passo as 4 e termino. 1, 2, 3 correntinhas. Laço, venho no mesmo ponto de base, pego, passo 2, reservo, laço, passo 2, reservo, ficaram 3, laço, passo 2, e agora passo as 4. Uma correntinha para fechar e uma correntinha de separação. 1, 2,
pulo 1, 2, vem no terceiro e mais 4 pontos baixos seguidos. 3 e 4. Começo tudo de novo, correntinha para começar e tá ficando assim. Olha. Beleza? Vamos fazer assim por toda a volta. Lembrando que a gente começou com 2 aqui, então a gente vai terminar com 2 aqui para fechar, tá bom? Então já voltamos. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira. Agora a gente vai cortar o fio. Puxa aqui direto. Fiz aqueles últimos 2 pontos que estavam faltando. Coloco aqui na agulha. E agora eu pulo esse primeiro ponto aqui e venho no segundo. Ó, pode ser de trás para frente ou de frente para trás. Vou botar de frente para trás. De trás para frente. Coloco aqui. E já jogo aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, passando aqui para trás, tá? Dou só uma folgadinha aqui para não ficar muito apertado. E aqui eu vou amarrar, tá? No final a gente arremata ele. Amarrei. Vamos iniciar a próxima carreira. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, nesse 1, 2, no terceiro ponto. Vou colocar a agulha aqui na alcinha de trás. Pego aqui a ponta do fio. Trago. Deixo aqui um pedaço, né? Pra gente arrematar depois. Volto aqui na frente. Venho e faço ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação, laço o fio e agora a gente vai trabalhar os mesmos 3 pontos altos juntos, tá? Eu vou vir aqui dentro desse espaço, coloco a agulha, puxo o fio, trago, passo 2, reservo, laço o fio, venho no espaço, pego o fio, passo 2, reservo, laço o fio, venho pela terceira vez, passo 2, reservo e agora passo os 4. Desse jeito, tá? 3 correntinhas para separação. E volto aqui no mesmo espacinho, vou fazer mais uma vez. Vamos lá. Pego o fio, reservo, laço. Pego o fio, passo 2, reservo, laço. Pego o fio, passo 2, reservo. E pego o fio, passo 4 para fechar. 1, 2, 3, 3 correntinhas. Vai fazer 4. São 3. 3 correntinhas e volto aqui no espaço mais uma vez. Pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo 2, reservo, pego o fio, passo os 4. 3 correntinhas, mais uma vez. Última vez, gente. Laço o fio, vou lá, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo nos 4, tá? 2 correntinhas agora, para terminar. Olha como é que ficou. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo. E venho no segundo, no terceiro, no caso, faço um ponto baixo, tá? 2 correntinhas. A gente vai trabalhar agora só 2 pontos baixos em cima desse bloquinho de 4 aqui. E vamos repetir essa sequência aqui na próxima florzinha. Laço o fio, pego, passo 2, laço, pego, passo 2, laço, pego, passo 2. Agora laço, passo os 4. 1, 2, 3 correntinhas. Vou lá, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo 2 e fecho os 4. 3 correntinhas. Laço, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo 2, laço, pego o fio, passo 2, laço, passo os 4. 1, 2, 3 correntinhas. Laço por última vez, pego o fio, passo 2, pego o fio, passo 2 e por último, pego o fio, passo 2 e passo os 4, tá? E 2 correntinhas para a gente vir aqui para esse meio e fazer 2 pontos baixos aqui. 2 correntinhas para começar, tá bom? Então, olha como é que tá ficando lindo. Ó, certinho? Qualquer dúvida é só voltar aí o vídeo, tá?
e fazer e ver como é que eu faço o fechamento dos 3 juntos, mas é igualzinho, gente, a carreira anterior, tá bom? Quando a gente fez essa folhinha aqui, não tem segredos, tá? Então, terminem o de vocês e a gente já se encontra. Bem, chegamos aqui no final dessa carreira, vamos finalizar, tá? Terminei aqui, já fiz as 2 correntinhas que faltava. Ainda falta aqui um ponto, né? Agora que eu percebi. Um ponto baixo aqui, para finalizar, e agora acabou. Vamos cortar o fio. Puxo direto. Coloco aqui na agulha. Venho aqui, ó. Aqui é o seguinte, eu não vou arrematar nesse ponto aqui, tá? Eu vou arrematar nessa primeira correntinha. Vou pegar ela assim, ó, por baixo. E agora aqui o ponto por cima. E vou jogar aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Pegando a alça dele, tá? Pronto, fechei. Vou amarrar. E reservar. Vamos para a última carreira. Pessoal, vamos começar agora a última carreira, que vai ser de vermelho, né? A parte da pétala da flor, tá bom? Deixa eu passar uma dica aqui para vocês. Se alguém que tá fazendo esse modelo achar que tá emborcando aqui, tá? Que tá dando uma apertada aqui, que tá levantando o trabalho no meio, não é... No meu caso aqui, a peça ela tá bem retinha. Mas pode acontecer de alguém com um ponto mais apertado que o meu, apertar nessas carreiras aqui, de pontos baixos. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão. Ao invés de fazer aumentos aqui, porque senão vai bater errado o bico de acabamento, usar uma agulha número 4, tá bom? Para poder folgar um pouquinho esses pontos baixos aqui, tá? No fio de algodão ele cede, por experiência própria, ele vai ceder, vai ficar tudo retinho depois. Se vocês fizerem a blocagem no final, que é aquela amaciante com álcool e água, e passar o ferro, ele fica mais retinho ainda, tá? Mas se por um acaso vocês quiserem folgar um pouquinho essa parte aqui, é só usar uma agulha de número maior, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui fazer a parte das pétalas. Vou fazer no vermelho, tá? E para quem chegou comigo aqui até essa parte, aquele pedido que eu sempre faço para vocês, que é se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like se você gosta do meu trabalho, se você tá acompanhando essa peça aí até aqui, tá bom? Aperta lá o like, vê se tá aberto ainda aí a mãozinha, clica nela, tá? E também, se você puder compartilhar esse vídeo, eu vou agradecer assim, imensamente, porque é com isso que o criador de conteúdo ele se motiva a trazer mais conteúdo para vocês, com um compartilhamento, vendo que vocês estão gostando, né, das nossas explicações, nosso passo a passo. Muita gente me elogia em relação às explicações. Então, se você gosta realmente do meu conteúdo, tá? Peço aquele joinha, aquele like no vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo relevante, engajar e levar para mais pessoas, tá bom? Fazendo com isso que cresça aqui o canal também. E também, se você fizer essa peça, quer me marcar, você trabalha com crochê, quer me marcar para eu compartilhar para você, é só me marcar lá no Instagram, no @vanacrochê, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui, ó, numa lateral dessa daqui, deixa eu ver onde é que tá o último arremate, não tá aqui, então vamos lá. Numa lateral dessa daqui, de 2 correntinhas, eu vou colocar aqui o fio, ó, nessa primeira correntinha aqui, ó, desculpa, eu vou colocar a agulha nessa primeira correntinha aqui, ó, só na parte de trás da correntinha, posiciono o fio, puxo, tá, deixo aqui um pedacinho para arrematar no final. Venho aqui dentro desse espaço de correntinha, pego o fio, trago, faço um ponto baixo. E vou fazer mais um ponto baixo aqui, tá? Nessa lateral. Ficou assim. Agora eu venho aqui nesse espaço aqui, coloco a agulha, faço outro ponto baixo. Vou laçar o fio e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Nesse mesmo espaço, eu faço um ponto baixo para fechar, tá? Fiz uma pétalazinha aqui da flor. No ponto do lado, no espaço do lado, eu vou fazer ponto baixo, 3 pontos altos, 1, 2
3 pontos altos e um ponto baixo para terminar. Mais uma pétalazinha. Se você chegar também nessa parte aqui até o final do vídeo, deixa aí um comentário ou deixa uma florzinha para eu entender que você está acompanhando o vídeo, está fazendo comigo aqui até o final. Por quê? Porque tem gente que não faz para vender, né? Mas faz para casa, para dar de presente. Então não vai compartilhar comigo. Então, para eu saber que você está fazendo, deixa aí, por favor, um comentário ou uma florzinha, tá bom? Vou vir aqui para o próximo espaço. Faço um ponto baixo, 3 pontos altos, 2, 3, e para finalizar, outro ponto baixo, ok? Aqui nessa lateral a gente faz direto, né? Faz 2 pontos baixos, 1 e 2, ok? Vamos passar direto aqui para a próxima correntinha, tá? A gente não vai trabalhar em cima desses pontos aqui, não. A gente vem direto para a correntinha, faz 2 pontos altos, 2 pontos baixos. E aqui começa tudo novamente. Um ponto baixo, 3 pontos altos, 2, 3, um ponto baixo para terminar. Passo direto para o próximo. Ponto baixo, 1, 2, 3 pontos altos e para fechar um ponto baixo. Passo direto para o próximo espaço. Ponto baixo, 1, 2, 3 pontos altos e ponto baixo para terminar. E aqui do lado, 2 pontos baixos, tá bom? Desse jeito. Agora é só começar tudo de novo. Olha como é que tá ficando lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu vou arrumando assim, por isso que ele vai ficando retinho, tá? Olha que coisa mais linda, gente, esse americano. Tá, então agora é só continuar. A gente vai fazer 2 pontos baixos aqui e começa tudo de novo. Ponto baixo, 3 pontos altos, ponto baixo. Passo direto, ponto baixo, 3 pontos altos, ponto baixo e assim por diante, tá? Façam de vocês aí, a gente já se encontra aqui para a finalização da peça. Vou mostrar o arremate para quem é iniciante e também no final vou passar as medidas, tá? Vou passar a medida, peso e o valor sugerido. Prontinho, cheguei aqui no final, agora a gente vai cortar esse fio. Já fiz os 2 últimos pontos baixos. Puxa aqui direto. Vamos arrematar aqui, ó, pulo o primeiro ponto, vamos arrematar no segundo, tá? Vou fazer de trás para frente. Puxa bem. Venho aqui, coloco de cima para baixo, ó. E agora eu jogo no ponto, no primeiro ponto, passando ele, atravessando ele lá para trás. Puxo, tá? Para fechar bem. E aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um pinguinho de cola e vou dar um laço, uma laçada. Ó, dei uma laçada, vou esperar secar um pouquinho. Assim eu vou fazer nos outros também. Eu desfaço aqui a laçada, jogo um pinguinho de cola. Aqui o sentido do fio para ficar menos grosseiro, tá? Vou esperar secar. Falta mais um aqui. Sentido do fio. Você vai vendo aí qual o sentido que fica menos grosseiro, tá? Do fio. Aqui tem outro.
Aí como é que eu vou fazer? Daqui, aqui a gente já fez já amarrou e já colou, então ele já tá teoricamente seguro, né? Agora a gente só passa o fio por baixo para esconder as pontinhas, tá? Eu vou passar pra cá. Vai puxando e vai ajustando, para ele não ficar repuxado. Vou passar mais um pouquinho. Vou passando e vou... Aí agora eu dou um pinguinho de cola aqui, onde eu vou cortar. Só para ficar mais seguro. E corto, ó, bem rentinho. Só cuidado para não cortar o trabalho. E cola. Então, o restante a gente vai fazer dessa mesma maneira. Vou passar aqui o outro pra cá, vou cortar, vou botar um pinguinho de cola aqui. Esse daqui, mesma coisa, só que eu vou jogar ele pra dentro dessa parte amarela, tá? Pra esconder, corto e colo. Mesma coisa, esse aqui eu vou jogar pra esse lado. E os outros também, vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou terminar de arrematar aqui, não vou gravar para não ficar muito longo o vídeo. E já retorno com vocês. Pessoal, prontinho, tá aqui o nosso americano Sempre Viva. Ficou a coisa mais linda, gente. Tô apaixonada nesse resultado. Olha que perfeição, ele feito no fio de algodão. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do resultado? Fizeram de vocês? Então eu gastei 77 gramas do porcelana para fazer o centro. Gastei 40 gramas de vermelho. Gastei 13 gramas somente de multicolor e 26 de amarelo canário. No total, ele pesou 156 gramas. Ele ficou medindo 40 centímetros de diâmetro, tá? E o preço sugerido, tá? Que na verdade não é um preço sugerido, sempre aviso isso, é o meu preço de tabela. O preço que eu vou colocar de tabela nesse americano será de R$40, tá? Lembrando que esse valor é o valor que eu fiz o cálculo, tá, gente? Eu fiz o cálculo todinho direitinho, botei o meu custo de material, botei a minha mão de obra, joguei uma margem de lucro. Então, esse preço é um preço individual para cada artesã, tá bom? Então, vocês façam também o cálculo de vocês. Vou deixar linkado na descrição desse vídeo o meu vídeo onde eu explico como é que eu faço o meu cálculo para as minhas peças, que sempre dá super certo. Tenho margem de lucro, tira minha hora trabalhada, tá bom? Então eu explico tudo isso no vídeo. Eu fiz um cálculo de um americano, onde eu passo na tela, item a item, para vocês entenderem melhor, tá? Esse eu vou colocar R$40 o valor de tabela, e aquele ali R$30. É um material mais econômico, mas não deixa de ficar lindíssimo também, né? Fica essa coisa linda aqui, ó. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês, porque tem cliente que me pergunta qual a diferença, né, de um material para o outro. Esse aqui é o barbante, né, conforme já mostrei para vocês, ó. Ele é 85% algodão, mas esse barbante aqui ele é super maravilhoso, gente. Ele é ótimo, eu adoro trabalhar, ele é super macio, tá? Ele é muito macio, ele tem cores vibrantes e ele não desbota, tá bom? E nem mancha se você seguir as recomendações de lavagem. Esse barbante, como eu já falei, vou deixar também o link da loja aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês experimentarem ele, tá? E por fim, essas tags também, tá? Essas tags aqui que eu utilizo, botei aqui em cima só para mostrar para vocês, ó. É da Art Laser, tá? Etiquetas Art Laser Oficial. Vou deixar também aqui o link deles, da loja deles. Tá desfocando aí, mas aqui, ó, é acrílico essa daqui, tá? Coloquei aqui uma prata e aqui eu coloquei uma dourada. Ó. Deixei a douradinha aqui para vocês verem. E vocês podem pedir em outras cores também, tá bom? Tem de cor dourado, tem várias cores. Vocês podem entrar aí no site deles aí, tem muito tipo. Tem muitas opções, tá bom? Então é só vocês olharem e escolherem, entrem em contato lá e escolhe a etiqueta que vocês vão querer colocar nas peças para deixar o seu trabalho mais profissional. Então, para quem já curtiu, já compartilhou, já deixou seu like, já fez um comentário aqui nesse vídeo, meu muito obrigada. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!